de fato, uma das coisas que eu realmente mais escuto na formação de professores é que os alunos não conseguem interpretar as operações, não conseguem interpretar problemas. E quando eu ouço isso, eu sempre pergunto: que tipo de trabalho você desenvolveu com os seus alunos até chegar nessa história dos problemas? E aí, em geral, eu escuto: ah, não, eu apresentei muitos modelos antes, muitos exemplos antes, eles fizeram bastante antes. Mas aí, quando eu passo uma lista, um outro conjunto de problemas para a primeira coisa que eles me perguntam é que conta eu tenho que fazer. E aí, a minha explicação para os professores vai na seguinte perspectiva: olha, se o seu aluno está te perguntando que conta eu tenho que fazer aqui, é porque ele não sabe nenhuma das operações. E aí eu vou dizer por quê. O que acontece? Cada uma das operações, para ser ensinada, muito antes de eu ensinar a resolver a continha, resolver o algoritmo, eu preciso fundamentar essas operações. E o que é fundamentar essas operações? Primeiro de tudo, é garantir que os alunos consigam reconhecer que cada uma das operações pode ser interpretada a partir de distintos sentidos. São distintas formas com as quais a gente pode interpretar uma operação dentro de um contexto. E esse contexto é um problema. Então, por exemplo, a adição. A adição é uma operação que pode ser interpretada a partir de dois sentidos: o de acrescentar e o de juntar. E perceba que cada um dos sentidos vai evocar um tipo de raciocínio distinto. Por isso que são sentidos distintos. Quando eu estou falando da adição com o sentido de juntar, eu preciso ajudar o aluno a criar uma imagem mental de que eu tenho dois ou mais conjuntos que vão se reunir. Então, os seus elementos vão se reunir e eu vou formar um novo conjunto cuja quantidade de elementos é resultado dessa reunião dos elementos dos conjuntos anteriores. Então, os conjuntos anteriores do início do meu raciocínio desaparecem no resultado final. E o resultado da operação é um conjunto que a gente chama de cardinalidade, que é a quantidade de elementos de um conjunto, cardinalidade resultante das somas das cardinalidades dos conjuntos que eu juntei. Então, se eu pensar num desenho para isso, o meu desenho vai mostrar que eu tenho dois conjuntos, eles se fundiram e viraram um novo conjunto. Já no caso do acrescentar, do sentido de acrescentar, isso não acontece. Eu tenho um conjunto que recebe elementos e a cardinalidade desse conjunto aumenta. Então, eu continuo com o mesmo conjunto e aí a cardinalidade dele aumentou porque ele recebeu. Eu acrescentei elementos ali. Então, para ensinar essa operação da adição, é preciso que a gente ajude os alunos a reconhecerem esses distintos sentidos, para ele entender que o tipo de raciocínio que ele faz envolve imagens mentais, representações mentais de ações físicas distintas, juntar ou acrescentar. O mesmo ocorre com as outras operações. Então, por exemplo, na subtração, a gente tem 3 sentidos da subtração: o retirar, o completar e o comparar. Habitualmente, a subtração é ensinada só a partir do sentido de retirar, o que é um equívoco enorme, porque como normalmente ensina-se primeiro a adição e depois a subtração, os alunos estão vindo de uma ideia de só aumentar a quantidade de elementos. Então, na adição, eles estão vindo com a ideia de aumento da cardinalidade dos conjuntos. Ou seja, se a gente pensar numa outra imagem mental para isso, seria a imagem mental de ir para frente com as quantidades. Numa reta numérica, seria ir para frente. Quando a gente chega na subtração
e fala apenas do sentido de retirar para eles agora têm que pensar para trás, que é algo que não é ensinado a fazer. Infelizmente, não é ensinado a fazer e deveria ser ensinado desde a educação infantil. Contar para frente, contar para trás. Porque aí o sentido de retirar da subtração talvez não ficasse tão difícil para os alunos compreenderem logo de cara. Só que a coisa se agrava na subtração. E as pesquisas mostram que a subtração é a primeira operação matemática com a qual os alunos se deparam com muitas dificuldades. Por quê? Porque aí ensina-se que subtrair é retirar. Tudo bem. Só que a hora que eu proponho problemas que evocam raciocínios dos outros dois sentidos da subtração, e eu não disse para os alunos que ela tinha outros dois sentidos. Porque, por exemplo, quando eu faço um enunciado de problema, onde eu pergunto quanto a mais eu preciso para chegar em taranã, eu estou evocando não o sentido de retirar da subtração, eu estou evocando o sentido de completar. E, embora eu possa resolver a conta com uma subtração, eu também posso completar para poder entender onde eu vou chegar. E aí o resultado da subtração é essa quantidade que eu completei. Então, sei lá, eu tenho 17 coisas e quero chegar em 37. Quanto eu tenho que completar? Quanto a mais eu preciso? Então, eu preciso pensar para frente, que é o que eu estou acostumada a fazer com a adição. Então, se eu ensino para o meu aluno que subtrair é retirar somente, quando eu apresento esse sentido de completar, ele não vai entender, porque ele tem que fazer uma conta de menos, que ele chama, né? E aí tem um outro sentido da subtração, que é o de comparar. O sentido de comparar tá linkado com a ideia de eu tenho dois conjuntos com cardinalidades distintas. Um desses conjuntos tem uma cardinalidade maior do que o outro. Então, eu tenho duas perguntas que eu posso fazer aqui. Quanto esse tem a mais do que esse? Ou quanto esse tem a menos do que esse? E daí o que acontece? Qual que é o problema dos problemas desse tipo desse sentido da subtração? É que a gente pergunta com naturalidade para eles: quanto fulano tem a mais do que Beltrano? E aí a gente ensina eles a grifarem palavras-chave para poderem identificar qual é a operação que eles têm que fazer. Quando eles leem quanto fulano tem a mais que Beltrano, eles falam, bom, então isso aqui é uma conta de mais. Porque ele não foi ensinado a criar uma imagem mental de que eu estou comparando cardinalidades. Que perguntar quanto tem a mais, para eu resolver, eu posso ou retirar até as cardinalidades ficarem equivalentes, ou completar até as cardinalidades ficarem equivalentes. Então, quando eu vou ensinar a subtração, eu preciso tomar atenção para isso. De que eu não posso ensinar a subtração só como retirar. Eu tenho que ensinar os outros dois sentidos muito antes de eu ensinar a fazer a continha. E daí eu falei agora há pouco a respeito de criar uma imagem mental para poder apoiar os meus raciocínios na hora de resolver o problema. E agora eu vou até para um lugar mais filosófico, antes de voltar para a matemática. Essa noção de criar uma imagem mental está muito relacionada com a ideia de representação mental de um determinado conceito. Eu vou dar um exemplo. Quando eu falo, por exemplo, a árvore, pensa em árvore. Quando você pensa em árvore, eu posso ter pensado na palavra árvore. Você pode ter pensado num desenho de uma árvore que você faz. Uma outra pessoa pode ter pensado na árvore que tem na frente da casa dela, que é uma árvore que ela plantou quando ela era criança. Então, percebe que são representações da ideia árvore. A árvore que eu pensei não é a mesma do que a sua, não é a mesma do que a outra pessoa.
Mas a ideia, o conceito árvore, está entre nós, concebido. O problema é que na matemática, a gente não tem, na vida cotidiana, tantas representações para nos ajudar a assimilar um determinado conceito. Vou dar um exemplo agora matemático. Quando eu falo pensa em 8, quando você vai pensar em 8, eu posso ter pensado na palavra 8. Você pode ter pensado na sala 8. A outra pessoa pode ter pensado em 8 crianças que estão enfileiradas esperando para tomar o lanche. São representações do conceito número 8, só que, mesmo dentro dessas representações, cada uma de nós pensou num 8 diferente. Porque eu, quando pensei em 8, eu pensei na palavra 8, mas eu estava lembrando quando eu fiquei em 8º lugar numa corrida que eu disputei. Quando você pensou na sala 8, você estava pensando numa outra ideia do número 8, que é a ideia de identificar. Eu estava pensando na ideia de ordem. Você estava pensando na ideia de identificar a sala 8. E a outra pessoa que pensou nas 8 crianças esperando para tomar um lanche, ela estava pensando no 8 enquanto quantidade. Então percebe que aqui a gente também tem uma outra questão, que é o número também tem sentidos distintos. E cada uma dessas representações vai ajudar a dar mais ou menos significado para cada um desses sentidos. Então, aqui, nesse exemplo que eu dei do número 8, só essas representações não nos ajudariam a identificar que são coisas distintas que nós pensamos. Então, a gente precisaria exteriorizar esse pensamento a partir, por exemplo, de um desenho. E é aí que entra a coisa de criar uma imagem mental. Quando eu peço para o aluno desenhar aquilo que ele está imaginando, ele exterioriza esse pensamento. E ao exteriorizar, eu consigo identificar se ele realmente está usando um tipo de raciocínio adequado ou não para aquele contexto. Então, pensando nessa ideia de representação mental associada ao ensino das operações, quando eu quero ajudar os alunos a perceberem que cada uma das operações assume distintos sentidos, dependendo do contexto que eu crio, eu só vou conseguir ajudar esse aluno realmente a perceber isso se ele desenhar. Não é se ele fizer a conta. Porque eu posso criar 3 problemas distintos de subtração envolvendo as mesmas quantidades, só que os desenhos são bem diferentes. O que torna, de fato, cada um desses problemas serem de um sentido distinto do outro. Aqui eu quero reforçar o papel que as representações matemáticas têm no ensino de qualquer uma das operações. O aluno só vai realmente perceber que ele está lidando com sentidos distintos da operação se ele puder desenhar as ideias do contexto que foi criado a partir do problema. Quando ele desenha e depois do desenho ele associa um cálculo numérico, ele percebe que o cálculo até pode ser o mesmo, mas o desenho sendo outro, trata-se de um outro contexto. E daí ele começa a ganhar mais liberdade na interpretação dos problemas, porque a hora que ele termina de ler o enunciado, ele começa a criar a imagem mental do contexto. E ao criar a imagem mental do contexto, ele sabe interpretar o problema. Então percebe que essa noção de o meu aluno não interpreta problemas não está associado só à questão de uma dificuldade com a língua portuguesa. A dificuldade está em ele identificar
qual é a operação que está ali. E ele só vai saber identificar qual é a operação que está ali evocada se ele tiver uma representação mental dos distintos sentidos dessa operação. Isso é outra coisa que eu escuto muito a respeito do ensino das operações, que é a dificuldade dos alunos entenderem os algoritmos. E aí eu vou ser muito sincera, eu sou uma pessoa que reforço essa noção de que algoritmo é a última coisa que a gente tem que ensinar para os alunos. Porque se ele não compreendeu os sentidos e as representações de cada operação, ele dificilmente vai entender os algoritmos. Porque para ensinar os algoritmos, eu tenho outros fundamentos que precisam estar consolidados. Um deles, e talvez o principal, é a noção de valor posicional, porque todos os algoritmos das 4 operações se apoiam na propriedade do valor posicional no nosso sistema de numeração decimal. Então, sem o aluno dominar o valor posicional, ele não vai entender os algoritmos. Mas não é só isso. A questão aqui é, se ele consegue entender cada um dos sentidos das operações que se podem evocar, na hora de fazer um algoritmo, ele vai criar um tipo de verbalização que vai se associar com aquilo que ele está fazendo no algoritmo. E a verbalização que ele vai usar tem a ver com o sentido que ele pode se apoiar para pensar. Então, por exemplo, no algoritmo da subtração, eu posso pensar e verbalizar como retirar, mas eu posso pensar e verbalizar como completar, que é o que a gente faz, por exemplo, se eu estou fazendo 17 menos 4, eu falo 4, quanto falta para 7? E esse quanto falta para 7 está apoiado no sentido de completar. Mas se eu só ensinei que subtrair é retirar, quando eu vou apresentar o algoritmo e eu verbalizo desse jeito para o meu aluno, 4, quanto falta para 7? Ele vai ficar perdido. Então, por isso que antes de ensinar os algoritmos, eu preciso garantir o ensino das 4 operações a partir dos seus sentidos, a partir das representações pictóricas, né, que são os desenhos que eu posso associar, e garantir que os alunos conheçam essa noção de valor posicional dos algarismos na composição do número no nosso sistema de numeração decimal. Mas, por exemplo, ainda falando de algoritmos, né? No caso do algoritmo da multiplicação, a gente tem um agravante, porque no algoritmo da multiplicação, quando a gente ensina a multiplicação, habitualmente a gente fala da multiplicação como adição sucessiva de parcelas iguais. E aí, quando a gente vai ensinar o algoritmo, aquelas parcelas que a gente soma no algoritmo não são iguais. Então, por exemplo, se eu faço 27 vezes 23. A hora que eu for compondo as parcelas para adição, as parcelas não são iguais. Então, isso também já dá uma pane na cabeça dos alunos, porque, multiplicar não era somar parcelas iguais? Aí, de repente, não tô mais somando parcelas iguais? O que eu tô fazendo, então? É porque essa coisa dos algoritmos, ela é bem complexa. Mas tem um outro detalhe, que é, no caso da divisão, quando a gente ensina a divisão, percebe que esse é o algoritmo, é o único algoritmo que a gente não começa pela ordem das unidades. A gente começa pela maior ordem. E aí, isso também é outro problema para os alunos, porque até então ele vinha sendo ensinado que todos os algoritmos ele começava pela ordem das unidades, aí de repente ele, não, agora tem que começar pela maior ordem. E isso também já causa outra pane na cabeça das crianças. Então, antes de ensinar os algoritmos, preciso garantir toda uma fundamentação das 4 operações para depois passar a falar dos algoritmos. Então, vamos falar o que a gente vai ter nesse curso. Nesse curso, eu quero abordar, né, esses fundamentos, eu quero abordar de forma ampla e profunda esses fundamentos todos a respeito das 4 operações. Quero trabalhar bastante
essa noção de o papel das representações pictóricas para apoiar os raciocínios. Então, eu vou discutir cada um dos sentidos das operações, discutir os tipos de representações que têm que ser associadas, e só depois eu vou apresentar como é que a gente tem que discutir os algoritmos com os alunos. Apoiados em que tipo de recurso, que tipo de material que vai nos ajudar a discutir os algoritmos com os alunos. Eu pretendo fazer nesse curso uma discussão que vai caminhar numa perspectiva de como é que as 4 operações têm que ser ensinadas, desde o início, né? Eu vou também falar bastante sobre, eu não acho interessante um ensino que vai caminhando nessa hierarquização do ensino das 4 operações. Primeiro ensina a adição, depois ensina a subtração, depois a multiplicação, depois a divisão. Não, eu acho que as 4 operações têm que ser ensinadas juntas, em cada momento com um nível de profundidade, mas juntas, sempre. Por quê? Porque é importante que os alunos percebam as conexões matemáticas existentes entre as 4 operações. E esse vai ser um tema também muito abordado nesse curso. Como é que eu ajudo o meu aluno a perceber que, por exemplo, a divisão está relacionada com a adição, a depender do sentido que eu assumo para a divisão. Ou a divisão está relacionada com a subtração, a depender do sentido que eu assumo para a divisão. Então, é essa a perspectiva do curso. Além disso, a gente vai discutir bastante algumas possibilidades de intervenção na sala de aula, diante das dificuldades que os professores enfrentam com os seus alunos hoje, ou que vêm percebendo que os alunos têm apresentado ao longo aí dos últimos meses e anos, principalmente pós-pandemia. Então, o que a gente tem que realmente fazer com esses alunos para eles poderem avançar no seu conhecimento?